Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E você está no canal Pastor Rodrigo Gomes, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema o Ministério Avivado do Senhor Jesus. Para tanto, nosso texto áureo nos diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Conforme Lucas 4:14, a nossa verdade prática diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Você pode baixar os slides e acompanhar na mesma tradução a leitura bíblica em classe, conforme Lucas 4:14 ao 22. E nós temos ainda os objetivos da nossa lição. Apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos aqui apresentar Jesus, o seu ministério e a pessoa do Espírito Santo. 2. Explicar a importância da oração no ministério de Jesus, e não só no ministério do Senhor Jesus. Ficou para nós também esta grande e maravilhosa arma da parte de Deus, que é o diálogo dos seus filhos com Ele e a unção do Espírito nesse diálogo para que isso possa trazer mudanças e bênçãos para a humanidade. 3. Conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito, e fica para nós o ensino de como precisamos fazer a obra de Deus hoje, viver para Deus e fazer a obra de Deus hoje. Como? Na unção do Espírito. Olha só, nós temos aqui o questionário, que é um dos métodos de ensino que eu ensino no curso de capacitação para professores, tempestade cerebral. Faça essas perguntas no início da aula e responda no final da aula. E lembrando que quem baixar os slides, esse questionário eu repito, está lá no final de todos os slides, para que você não precise voltar lá em cima para fazer o questionário. Pergunta número 1. Segundo a lição, qual o papel do Espírito Santo no ministério da encarnação? Você saberia responder agora isso? Pergunta número 2. Cite pelo menos 3 objetivos no ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo. Saberia responder isso também? É uma profecia do Antigo Testamento. Foi ungido para quê? 3. O que a oração do Pai Nosso revela? Lindo isso aqui. 4. O que o obreiro não deve negligenciar? 5. Por que Deus chamou cada crente? Olha só que interessante. Vamos para frente. Introdução. Nesta lição, estudaremos a ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Eu vou mostrar hoje os principais momentos da vida do Senhor Jesus, onde o Espírito Santo atuou em sua vida. E não só na do Senhor Jesus, na vida de todos que desejarem um grande avivamento. Sem a presença do Espírito Santo é impossível viver para Deus e fazer a vontade de Deus. Então, assim como o Senhor Jesus, Filho do homem, recebeu a plenitude do Espírito e o poder do Espírito, nós também precisamos receber. Se você já gostou dessa introdução, deixa o teu ok nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, se torne um assinante. Você pode receber esses slides por apenas R$ 2,50 por semana. É um rico material para edificação, tanto de quem estuda e também de quem aprende, e você pode se tornar aí um assinante que vai receber durante um ano esses slides da Academia Teológica e Ensinos. Eu quero que dê um rápido aviso: se você teve dificuldade de encontrar a lição de número 3, infelizmente nosso canal sofreu a ação de hackers, e eles hackearam o nosso canal, e aí então começaram a usar o nosso canal com um outro nome, e nós informamos o YouTube, e o YouTube então derrubou o canal, para que nós pudéssemos recuperar o canal, e agora nós já usamos aí todos os recursos de segurança para que não se repita. Então eu peço a compreensão dos irmãos, ficamos fora aí praticamente uma semana, mas foi por causa disso. E quem tem essa atuação na internet está sujeito, né, à ação desses criminosos, mas graças a Deus, Deus tem sido bondoso e tem nos abençoado. Então nós estamos aqui para a lição de número 4, e nós temos a primeira parte da lição, que diz Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Você sabe dizer os momentos da vida do Senhor Jesus onde o Espírito Santo atuou para que ele pudesse ter sucesso naquilo que ele vem fazer?
Então preste bem atenção que você vai aprender agora. O Espírito Santo na vida de Jesus. Letra A. Primeiro, anote aí. Jesus foi o primeiro ser humano, depois de Adão, a receber a habitação permanente do Espírito Santo. Conforme Lucas 3, 22, 1 Coríntios 15 e 45. Permanente, permanente. Adão foi o primeiro, porque a Bíblia diz que o ser humano foi feito para ser templo do Espírito Santo, então Adão recebeu plenamente a presença do Espírito Santo, com todo o seu potencial, por isso que ele era muito sábio, colocou nome nos animais, discerniu todas as coisas, esta foi tirada de mim, osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado, muito inteligente. Foi o primeiro. Depois da queda, o Espírito Santo, então, se ausentou. Depois de Adão, só Jesus recebeu, foi o segundo homem, ser humano, a receber a pessoa do Espírito Santo permanente, porque todos de Adão até Jesus que receberam, foram usados por Deus no Antigo Testamento, eram manifestações momentâneas do Espírito Santo. Ele usava, mas não permanecia naquela pessoa. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falando, o Pai não lhes dá o Espírito por medida, porque no Antigo Testamento era por medida. Usava, se retirava. Agora o Senhor Jesus foi o primeiro a receber para ficar plenamente. Por isso que a Bíblia chama ele de segundo Adão, tá? O outro Adão. A Bíblia fala do primeiro, então se tem o primeiro, tem o segundo. Tá? 1 Coríntios 15, 45. Vejamos agora o agir, preste bem atenção, que você vai aprender aqui as principais fases da vida de Jesus que receberam a ação do Espírito Santo. Redobre a tua atenção. Vejamos o agir do Espírito nas principais fases da vida de Jesus. Vamos lá. Letra A. Na concepção de Jesus, já ali, na concepção, o Espírito Santo já agiu. Confere lá Lucas, capítulo 1, versículo 35. Muitas informações aqui não está na lição, viu? Por isso que eu recomendo, por apenas R$ 2,50, você pode baixar esses slides e promover grande edificação à igreja. Letra B. Na infância, na sua infância, o Espírito Santo já não operava milagres. Aqui, deixa eu corrigir aqui uma falsa ideia que pode brotar no coração de alguém aí. Não, a Bíblia diz que o Senhor Jesus já na infância, ele crescia, se fortalecia, e nós temos aqui Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 27, mas Jesus não operou nenhum milagre, mas ele era influenciado pelo Espírito Santo, mas não operou nenhum milagre na sua infância, porque tem livros apócrifos que dizem que Jesus fez milagres quando era criança, e isso não aconteceu, jamais. Só começou a acontecer milagres quando ele começou o seu ministério e quando ele recebe ali a plenitude e o poder do Espírito. Ele era na infância influenciado pelo Espírito, mas ainda não tinha recebido esse poder para começar a exercer seu ministério com milagres. No batismo de Jesus, agora sim, lá em Lucas 3 e 22, quando ele sai da água, aí ele recebe a plenitude e então recebe os poder, o dom, aliás, o poder e os dons. Sim, Jesus foi um homem, não andou aqui na terra como Deus. Eu sempre explico assim, ele não deixou de ser Deus, mas não viveu aqui como Deus. E alguém pergunta, então como que ocorreram tantas coisas de manifestação de poder? Pela unção do Espírito e os dons do Espírito que ele, o Filho do Homem, recebeu do Espírito Santo, que é o que a igreja recebe hoje, ao ponto de ele mesmo dizer, Jesus falando, se vós credes, fareis coisas maiores do que estas. Por quê? Porque é a mesma unção, os mesmos dons que ele recebeu do Espírito, a igreja também recebe. Então, no batismo, Lucas 3 e 22, na tentação, foi muito forte aquela tentação, e pelo Espírito ele foi para o deserto. Lucas 4 e 1. No ministério do Senhor Jesus, Lucas 4, 16 ao 21, durante o ministério, tá? No início do ministério, por isso que você vai ver aqui, e durante o ministério, que está em Mateus, capítulo 12, versículo 15 ao 20, são slides riquíssimos, com muitos textos, e é por isso que eu amo estudar a Bíblia junto com os irmãos. Nós aprendemos mesmo, da forma como Jesus se agrada, né? Porque eu me lembro que anos atrás tinha muitos crentes que estudavam a Bíblia com caixinha de promessa. Não é essa a melhor forma de agradar a Deus. Tem que estudar dessa forma aqui, pesquisando e se aprofundando nos textos, nos temas.
No sacrifício do Senhor Jesus, para quem não sabe, ele se ofereceu em sacrifício pelo Espírito. Está lá em Hebreus 9 e 14. Na ressurreição do Senhor Jesus, para quem não sabe, ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo. Está em Romanos capítulo 8, versículo 11. E na glorificação do Senhor Jesus, ao ponto de ele mesmo dizer, isso aqui não é a questão de simplesmente deixar o nome de Jesus famoso, não. Jesus disse, ele me glorificará. Está falando também, inclusive, da sua glorificação, João, capítulo 16, versículo 14. Então, olhe como o Espírito Santo atuou em todas as áreas da vida do Senhor Jesus, para mostrar que verdadeiramente o ser humano, porque Jesus andou aqui, repito, não como Deus, mas como homem. Por isso que ele dizia, eu sou filho do homem. Ele disse, o ladrão não entra pela porta. Jesus, ele entrou pela porta, o bom pastor entrou pela porta. Qual é a porta que ele está falando? Nascimento virginal, nascimento de mulher. Essa é a porta de entrada nesse mundo. Jesus entrou pela porta, nasceu aqui como um homem. Por isso que ele tem legalidade para atuar, inclusive para perdoar pecado. Filho do homem, ele falou, tem autoridade para perdoar pecado. Só que o diabo não. Ele disse, o ladrão entrou por outra banda. Já foi expulso, caiu na terra e está aí como metido. Lamentavelmente, agora o Senhor Jesus não, entrou pela porta, nasceu como homem e dizia, eu sou filho do homem. Estou vencendo a carne, estou vencendo o pecado, estou vencendo as tentações, estou vencendo o mundo e estou vencendo o diabo como homem. E esse homem era ajudado constantemente pelo Espírito Santo. E o que isso significa? Significa, e é por isso que Jesus pede a mesma vitória que ele teve, pede para nós. Lá no Apocalipse ele diz, aquele que vencer, como eu venci. Alguém pode dizer, não, ele venceu porque era Deus. Não, Jesus não ia pedir para nós a mesma vitória que ele teve, sabendo que nós não teríamos condições para vencer. Não, se ele pediu para nós vencermos, pode ter certeza, ele sabe que receberemos as mesmas condições que ele recebeu para poder vencer. E que condições é essa? A presença do Espírito Santo, o seu poder, o seu fruto e o seu poder para que possamos vencer e fazer aquilo que Jesus falou, né? Aquele que vencer como eu venci. Então, se ele está pedindo, se ele está dizendo que é para vencer, é com certeza possível vencer, porque ele capacita para isso, com a mesma capacidade que ele recebeu de Deus. Vamos para frente? O Espírito Santo no ministério de Jesus, tópico 2. Vamos entender algo importante aqui. Letra A. Ao vir à terra, o verbo vivo não deixou de ser Deus, mas ao encarnar, ele não viveu aqui como Deus. Está lá em Isaías 53:3, Lucas 22:48. Letra B. Sendo homem, Jesus precisou do poder do Espírito Santo para executar sua missão, que é, anote aí, evangelizar, curar, pregar, libertar, anunciar e desfazer as obras do diabo. Essa expressão aqui, essa missão não está na lição, mas eu fiz questão de colocar aqui porque ele disse, o Filho do Homem, a Bíblia fala, né, 1 João 3:8, veio para desfazer as obras do diabo. Confere lá Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19, que ele fala a sua missão, e João, o apóstolo, menciona lá em 1 João 3:8, que o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. Essa é a missão do Senhor Jesus. Agora preste atenção, por isso que ele precisou do poder do Espírito, porque o verbo vivo não deixou de ser Deus, mas quando encarnou, não viveu aqui como Deus e por isso precisou do poder do Espírito. Essa foi a primeira parte da lição, para que você possa entender bem a primeira parte da lição. Agora, a nossa visão geral diz assim, o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério do Senhor Jesus. Então, glória ao nome do Espírito Santo, que ajudou o verbo vivo encarnado em todos os momentos e pôde, então, graças a esta ação
o ser humano foi justificado, pôde o ser humano ser justificado, e hoje o ser humano, a obra foi tão completa que hoje o ser humano pode receber também, como você recebeu, eu recebi por bondade e misericórdia, a presença do querido e amado Espírito Santo, que é o grande desejo de Deus, que o Espírito Santo volte para a sua habitação, porque o homem é templo do Espírito Santo, o homem que não quis mais o Espírito Santo. Nós estudamos no trimestre passado, no livro de Ezequiel, o grande desejo de Deus no milênio é derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, meus amados, que obra linda o Espírito Santo fez por meio do Senhor Jesus e hoje está atuando no mundo por meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda parte da lição, Jesus e a oração em seu ministério. Agora aqui é muito importante, irmãos, esse ministério avivado do Senhor Jesus, e todo ser humano que deseja ter um ministério avivado, nós sabemos que é consequência da ação do Espírito Santo. Mas existe uma prática que cabe ao homem ter, que é a oração. Essa prática da oração, que é o diálogo com Deus, é uma das coisas que mais o Espírito Santo se agrada para vir sobre a vida de alguém. Quando alguém deseja dialogar com Deus, num momento especial, irmãos, tá? Tem gente que, não, eu converso com Deus a toda hora. Está lá no cinema, assistindo, comendo pipoca, eu estou conversando com Deus. Está ali, andando de bicicleta, ali, para lá e para cá. Tá? Não que você não possa conversar com Deus em qualquer momento, mas existe uma melhor forma de se apresentar a Deus. Então tire um momento devocional, consagre diante do Senhor um altar de oração, um momento a sós com Deus. Por que Jesus se retirava para longe? Nós vamos ver aqui. Por que muitos homens se retiraram, se criaram nos desertos para longe? Para se consagrar exclusivamente para Deus, para se separar para Deus. Então é importante, tire momentos separados dos meios de comunicação, de televisão, de celular, de internet, de movimentos, grupos, tire momentos a sós com Deus. Esse momento é muito precioso. É aquilo que Paulo fala aos Gálatas, se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Veja lá, o capítulo 5 ele expressa isso com clareza. Andar no Espírito significa o andar ali, ela é uma palavra que está no âmbito das ações, das práticas. Então se você se envolver com práticas que agradam o Espírito Santo, pode ter certeza que ele virá com toda a sua unção e poder, ele já está em nós, pelo fruto, mas trará as capacitações sobrenaturais e você sairá daquele momento de consagração, de diálogo com Deus. Por que Jesus orava no Getsêmani? O Getsêmani fica ao pé do Monte das Oliveiras. Monte na Bíblia representa a presença de Deus. E aqui Jesus vinha para o Getsêmani, tá? Bem ao pé do monte, isso aí representa que Jesus vinha já, uma representação de se aproximar de Deus, e a Bíblia faz questão de dizer que ao pé desse monte, praticamente todo o monte, tem muito azeite, tem muita oliveira ali. Getsêmani, prensa do azeite. Eu tive a oportunidade de ver lá onde eles prensavam o azeite e faziam ali o óleo, a especiaria para remédio, para comida, para uma série de coisas, para iluminação. Então tem muitos benefícios o óleo, né? Que é a pessoa do Espírito Santo, traz muito benefício mesmo. Mas o que eu estou tentando explicar é que se você vai para a presença de Deus, inevitavelmente haverá muita presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus vinha ao pé do Monte das Oliveiras, ao pé do Monte das Oliveiras, e aqui realmente ficava envolvido com muita oliveira, muito azeite. Isso é uma mensagem espiritual para o mundo, para a igreja. Se você for para a oração ao pé do monte, que é Deus, da grandeza, porque monte na Bíblia é sinônimo de grandeza de Deus. Grandeza de Deus. Então, se você for para a oração aos pés da grandeza de Deus, pode ter certeza que você vai ficar todo envolvido na unção do Espírito Santo. Eu, quando estive ali em Israel, pude ver essa analogia na prática. Poxa, o Senhor vinha aqui, ao pé dessa montanha, o monte representa a presença de Deus, e ao chegar aqui, ficava todo envolvido debaixo do azeite, que representa a presença do Espírito Santo. Então, quem vai para a oração, quem vai para os pés de Deus, quem vai para a grandeza de Deus, ele fica
todo coberto com a presença do Espírito Santo. Isso gera para ele muitos benefícios. Essa é a ideia. Se não tiver vida com Deus, se não se aproximar para dialogar com Deus, se não se aproximar para falar com Deus, ficará distante do Getsemane, do azeite. E aí vai ser difícil receber todos os benefícios do Espírito Santo. É por isso que essa parte da lição vai falar da importância da oração. E por que, pastor Rodrigo, o senhor está falando tanto de oração? Só fala de oração quem ora. Porque quem não ora não tem o que ensinar sobre oração. Então é muito importante manter o diálogo diário com Deus. Aleluia! E eu já sinto a presença bendita desta unção do Espírito Santo. Falou com Deus, está diante da grandeza de Deus, está envolto ao azeite do Espírito. Aleluia! Se você fizer o curso de teologia comigo, na aula de geografia eu mostro as fotos ali do Getsemane que eu tirei lá, o monte, as oliveiras, incrível. Vamos para frente. O valor da oração. De acordo com a lição, letra A, de acordo com a lição, o ensino da oração, vou ajudar você a entender esse tópico aqui, tá? O ensino, de acordo com a lição, o ensino da oração do Pai Nosso é o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Uma grande lição agora aqui, um grande ensino que a lição trouxe para nós. Gostei muito dessa colocação do pastor Linaldo. Está lá em Mateus 6, 5 ao 9. A oração do Pai Nosso é o modelo, é o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e sem exibicionismo religioso. Por quê, pastor Rodrigo? Presta atenção. Letra B. Por meio da oração, o cristão manifesta a Deus as seguintes coisas que são. Vamos lá. Letra A. Aliás, primeiro, por meio da oração, e principalmente se você viver a oração do Pai Nosso, isso aqui que você vai revelar para Deus. Primeiro, você vai reconhecer a Deus como Pai. Perdão. Segundo, você vai santificar o nome de Deus. Terceiro, você vai desejar a vinda do reino de Deus. Quarto, isso aqui não está na lição, viu, irmãos? Por isso que é importante. Quarto, você vai viver a vontade de Deus. Quinto, a cada dia você vai ser dependente de Deus. Eu separei dessa forma aqui para você entender melhor, tá? Essa estrutura didática que a gente fala, que os nossos materiais têm, é que te ajuda a fixar o conhecimento. Essa estrutura é muito importante. Quinto, a cada dia você vai ser dependente de Deus. Sexto, você vai fazer confissão e pedir perdão a Deus. Tudo isso se você viver o Pai Nosso. Sétimo, você vai suplicar a proteção de Deus. Oitavo, você vai reconhecer que dele é o reino e também você vai reconhecer que dele é o poder e a glória para sempre. Está em Mateus 6, 5 ao 9. Quem vive a oração do Pai Nosso, ou seja, quem ama dialogar com Deus, vai mostrar tudo isso para Deus. Vai ser uma vida sem hipocrisia, não vai querer se exibir, ser falso, e Deus vai perceber tudo isso na tua vida. Você vai reconhecer Ele como Pai, vai santificar o nome dEle, vai viver a vontade dEle, vai ser dependente a cada dia, você vai constantemente confessar os teus pecados, pedir perdão, vai suplicar a proteção de Deus, confiando que tudo vem dEle, e vai reconhecer que dEle é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! E se você demonstrar isso para Deus, pode ter certeza, esse Deus que você ama dialogar com Ele, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo Ele fará. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e as demais coisas, pode ter certeza, Deus vai cuidar de você, da tua família, da tua saúde, do teu trabalho, da tua renda, dos teus bens, do teu ministério, tudo que pertence a você, o Senhor Deus cuidará. Aleluia! Vamos para frente? Uma vida de oração. Os evangelhos revelam a prática constante. Agora eu trouxe uma lista aqui, irmãos, de momentos que Jesus, a Bíblia testemunha que ele orava. Na verdade, irmãos, os slides aqui são pequenos, não dá para trazer tudo. São dezenas de textos que mostram Jesus orando. Várias situações, uma diferente da outra.
Jesus orava muito e deixou o exemplo para nós. Por isso que Paulo, até eu coloco aqui num texto, Paulo pede para que imitassem Paulo, porque Paulo imitava Jesus. Então, meus irmãos, não existe como ter uma vida cheia do Espírito Santo, receber todos os benefícios que vêm de Deus, se não amar, dialogar com Deus da forma como Deus se agrada. Repito, todo mundo pode conversar com Deus de várias maneiras, mas existe uma que mais Deus se agrada, irmãos. E como que é essa uma, pastor Rodrigo? A oração acompanhada de adoração. Como assim, pastor Rodrigo? Irmãos, se você não sabe, a palavra adorar no grego significa prostrar-se. E se tem um momento que Deus ama, que as pessoas se aproximem dele para falar com ele, é prostrado. Em dois aspectos. Internamente, a pessoa se curva, se rende, tira tempo para Deus, para adorá-lo. Quando você lê na Bíblia, chegou perto de Jesus e o adorou. No grego está escrito, prostrou-se. Dois aspectos. Primeiro, interno, a pessoa já tem que internamente se curvar ao Senhor, à grandeza do Senhor. Reconhecer que Ele é tudo. Se aproximar dEle com humildade. Não se aproximar de Deus com soberba, irmãos. Nós devemos tomar cuidado na liberdade que nós temos. Temos que ter muita reverência. Ah, pastor, mas pode conversar com Deus de qualquer forma? Não, a Bíblia diz, guarde o teu pé quando entrares na presença do Senhor, na casa de Deus. E se seja a casa de Deus, seja qualquer lugar. Guarda o teu pé significa que tome cuidado com as tuas atitudes diante de Deus. Tem que ter muita reverência perante Deus. Não é de qualquer forma, irmãos. Não pode ser de qualquer forma. Então, quando você se aproximar de Deus, com toda reverência, internamente curvado, aceitando a grandeza de Deus, e aí, o segundo aspecto, literalmente, um coração curvado fará com que todo o corpo se curve. E aí você vai estar adorando a Deus, orando e adorando. Isso agrada muito a Deus, muda tudo, irmãos. Muda tudo. Pastor, mas eu tenho um problema de enfermidade, eu tenho um problema de ossos, eu tenho um problema na coluna, eu tenho um problema que eu não consigo me curvar. Aí Deus é justo, aí não vai ter problema nenhum. Senta e ora a Deus sentadinho, ora a Deus deitado, mas principalmente com reverência. Reverência de sentimentos, reverência de ambiente, reverência de comportamento. Então, irmãos, eu quando ensino sobre oração, a gente tem assim um ensinamento assim muito edificante, de maneira que você vai sentir prazer cada vez mais se aproximar de Deus. Porque se você se aproximar de Deus da forma correta, pode ter certeza, você vai receber muito mais do que você está recebendo. Então, irmãos, uma vida de oração. Os evangelhos revelam a prática constante da oração na vida de Jesus. Letra A, Jesus orava nos desertos. Por que ele se afastava? Para se consagrar, para ter mais reverência, para poder adorar a Deus, demonstrar mais vontade de ter intimidade com Deus. Então ele tirava momentos a sós com Deus. Nós temos que seguir esse modelo. Por isso que eu estou dizendo, tem pessoas que não, mas eu falo com Deus o dia todo. Falo com Deus o dia todo. E não tira momentos a sós com Deus. Ele poderia receber muito mais. Ele não está pecando. Não está pecando. Ah, pastor, eu quero conversar com Deus, não quero tirar momentos sozinho, oração, no quarto, nada. Eu converso com Deus o dia inteiro. Beleza. Não vai pecar por isso. Mas pode receber muito mais se tirar momentos a sós com Deus. Porque é assim que os servos de Deus ensinaram. Jesus deixou o modelo. E curvado. E tanto no Antigo Testamento as pessoas se curvavam também, prostrado é melhor. Pode ler lá que o profeta Elias colocou a cabeça no meio dos joelhos. Ele estava curvado. Ele sabia disso. O ser humano tem que se curvar diante de Deus. Não para ter medo de Deus ou coisa assim, não. Mas para demonstrar essa reverência. Para demonstrar o quanto nós amamos o Senhor e reconhecemos sua grandeza. Jesus orava nos desertos. Letra B. Orava pelas madrugadas. Está em Lucas 6:12. Orar pela madrugada, irmãos, é muito importante. Porque revela o grau do quanto você quer ter intimidade com Deus. Ao ponto de você priorizar Deus e colocar em segundo plano o interesse do corpo, da carne. Deus ama
Eu sempre costumo dizer que quem ora de madrugada, a fila é menor, viu? Tire essa experiência com Deus, tá? Tire o hábito, tá? Tem que ser muito tempo, pastor. Vai, começa devagar, 10 minutos, 15 minutos. Vai, tire uns 10, 15 minutinhos de madrugada. Aí o Senhor vai olhar de, poxa, ele está colocando em segundo plano o interesse do seu próprio corpo para dar uma grande demonstração de amor em ter diálogo comigo. Ah, irmão, isso vai tocar o coração de Deus. Pode ter certeza. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Deus faz acepção de atitudes para abençoar. Escreva essa frase. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Ele faz acepção de atitudes para abençoar. Então, se você orar pela madrugada, você vai ter experiência. Tem coisas que você tem que fazer, irmãos. A gente não consegue ensinar porque é algo que você tem que viver. Mas faça isso. Faça, porque você vai ter experiências maravilhosas com Deus. Letra C. Orou depois do seu batismo. Orar depois do batismo, irmãos, é dar uma prova de grande gratidão por receber as riquezas do reino. Então, Jesus publicamente manifestava a sua gratidão. Está lá em Lucas 3,31. Letra D. Orava pelo alimento. Que tem crente que nem ora mais pelo alimento, só pega a comida aqui, dá um 10 pro céu assim, vai comendo e tal. Não faz isso, irmão, jamais. Tira um tempinho, agradece. Ah, pastor, mas eu estou na lanchonete, eu estou no restaurante, as pessoas vão achar feio. Não tenha vergonha da tua fé. Pelo amor de Deus, as pessoas não têm vergonha de fazer nada nesse mundo. Cheiro cocaína ao ar público, fumo maconha em praça livre, homem com homem se beijando, mulher com mulher se beijando. Ninguém tem vergonha de fazer nada nesse mundo. Não tenha vergonha de expressar a tua fé. Chega num restaurante, vai fazer alimentação, tira um momentinho, curva a cabeça, agradeça a Deus. Sabe, irmãos, fazendo isso, eu tive uma experiência uma vez, trabalhava numa empresa, lá no refeitório, mais de 100 funcionários, todo mundo comendo com fome, aquela coisa. Eu sempre peguei, curvei minha cabeça, sempre fiz isso, qualquer lugar, seja lanchonete, restaurante. Estou falando que Jesus orou em público, ele era grato, não tenha vergonha de expressar a tua fé em público. E a gente fazia minha oração ali e orava, e eu não sabia. Alguém estava observando aquilo e eu não sabia. Aí passou anos, eu fui no hospital fazer uma visita, aí uma mulher disse assim, pastor, o senhor pode vir no quarto que orar pelo meu pai? Eu reconheci o senhor. Eu era a cozinheira daquela empresa, o senhor trabalhou assim, 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 e eu notava. O senhor dobrava, curvava a cabeça e fazia oração antes de comer. E eu achava muito bonito aquilo, eu sabia que tinha algo diferente na sua vida. E agora eu vejo que o senhor é pastor. Pode orar pelo meu pai? Eu preguei a palavra para aquela mulher, ela aceitou de bom grado, meus irmãos. Um testemunho simples. Alguém estava observando, deu fruto. Então, publique a tua fé, ore em público. Jesus orava pelo alimento, João 6 e 11. Jesus fazia muitas intercessões, está em Lucas 22, 32, Mateus 19, 13. Jesus orava no templo, está em João 12 e 28. Jesus tinha o santo hábito de conversar com Deus em oração. Eu não consigo fazer um pensamento diferente do cristão não conversar com Deus, não tirar tempo para dialogar com Deus. Eu não consigo mesmo. Entender como tem pessoas que não conseguem tirar tempo para conversar com Deus. A nossa vida depende disso, e é isso que a lição está ensinando. Visão geral, para encerrar a nossa lição, a segunda parte, aliás, a oração teve um papel importante, fundamental, no ministério terreno de Jesus. Como eu disse, quem se aproxima da grandeza de Deus, como Jesus se aproximava do Monte das Oliveiras, ele vai ficar coberto com a unção de Deus, porque ali o Getsêmani cheio de azeite. Aleluia! Terceira parte, uma vida na unção do Espírito Santo. A unção do Espírito na vida do obreiro. Olha que coisa linda. A lição vem mostrando, irmãos, que um obreiro cheio da unção vai acontecer muitas coisas por meio da sua vida. O que vai acontecer? Letra A, vidas são salvas por meio desse obreiro. Confere lá 1 Timóteo 3 e 7, 2 Timóteo 2 e 15. Letra B, as pessoas mudam de atitudes só em observar as tuas atitudes. Um obreiro, tá? Estamos falando de ministros, obreiros, depois vamos falar dos membros, dos cristãos. Letra B, as pessoas mudam de atitudes. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então muitos estão observando que nós imitamos o Senhor.
E eles acabam mudando também de atitude e passam a imitar o comportamento do reino. 1 Timóteo 4,16. Letra C. Os sinais sobrenaturais. Isso aqui não está na lição. Acho que deveria ter colocado na lição isso aqui. Porque não é só você servir de referência. Tem que ter os sinais que acompanham os obreiros. Os sinais sobrenaturais do poder o acompanham. Paulo diz que as credenciais de um obreiro são os milagres, os sinais que acompanham, as manifestações sobrenaturais que acompanham a vida desse obreiro. Ele vai orar por alguém, ele vai interceder por alguém, ele vai influenciar alguém e um milagre vai acontecer, seja de libertação, seja de cura e etc. Letra D. Também não está na lição, irmãos. Deveria ter colocado, porque um obreiro cheio, a unção do Espírito na vida de um obreiro faz ele não se envolver com iniquidade. Um obreiro cheio do Espírito Santo se aparta do mal, do pecado, da iniquidade. Confere lá 2 Timóteo 2, 19 ao 21. E Paulo diz aqui que só dessa forma o obreiro pode ser usado por Deus. Se o obreiro não se afastar da iniquidade, o que é iniquidade? É a intenção interna de praticar algo que desagrada a Deus. Tem muita gente que tem essa intenção lá dentro. Eu quero maquinar, quero fazer isso, eu quero planejar um adultério, eu quero... Nós vemos aí quantos evangelhos envolvidos em escândalos. Estavam com a intenção lá dentro, uma iniquidade. Não tem como ser usado por Deus. Por isso que o salmista Davi confere lá Salmo 51. Tem que pedir para Jesus limpar e lavar toda iniquidade dentro de nós, irmãos, dentro do coração. Então o obreiro, na unção do Espírito, ele pede para Deus limpar ele da iniquidade e não se envolve com iniquidade. 2 Timóteo 2, 19 ao 21. E agora a unção do Espírito na vida do crente. Agora preste bem atenção que isso aqui é importante para não fazer confusão nessa parte da lição. Letra A. Todo cristão, quando aceita Jesus, todos, recebe a presença do Espírito Santo e o seu fruto. Dessa forma, todos, eu até achei que deveria ter na lição isso aqui, não estava. Todos que aceitam Jesus e recebem o fruto, ficam aptos para o ministério ordinário, que é dever de todos, de anunciar o Evangelho e cumprir o ID do Senhor Jesus. Só com a presença do Espírito e o fruto do Espírito, o cristão já fica apto para exercer o ministério ordinário, anunciar o Evangelho, cumprir o ID. Está lá em Gálatas 5:22, o fruto, e Marcos 16:15, o ID. Isso aqui é ministério ordinário. Agora, vamos bem, vamos olhar. Letra B. Além do fruto, Deus oferece a todos quantos pedirem o batismo com o Espírito Santo para receber as capacitações de poder. Está lá em Atos 1:8 e Lucas 11:13. Então o crente aceitou Jesus, recebe o fruto. Agora ele tem que pedir. Jesus falou, o Pai dará o Espírito Santo aos que pedirem? Fez uma pergunta, claro que dá. Mas tem que pedir as capacitações do Espírito. Letra C. Todos os filhos de Deus podem receber os dons do Espírito para exercer um ministério extraordinário. Agora não é um ministério ordinário. Aceitou Jesus, anunciar o Evangelho, cumpriu o ID, ministério ordinário. Só pelo fruto todos já estão capacitados. Agora tem um ministério extraordinário, que precisa receber os dons do Espírito para o quê, pastor? Para resultados maiores na obra de Deus. Conforme 1 Coríntios 12, 8 ao 11. Aqui eu coloquei só uma lista, né? A Bíblia tem umas 3, 4 listas de dons, coloquei só essa para você entender os dons do Espírito Santo. Então a unção do Espírito na vida do crente, ela ocorre dessa forma. Primeiro, trazendo o fruto para o ministério ordinário e segundo, as capacitações sobrenaturais pelo batismo do Espírito Santo para o ministério extraordinário. E aí, esse ministério extraordinário, os resultados são maiores. Seja pregar a palavra, ser um evangelista, um diácono, um presbítero, um pastor, um professor, um cantor e assim por diante. O resultado da obra é maior, tá, do que apenas ter o fruto para servir de testemunha para Jesus no ministério ordinário. E a visão geral, terceira parte, Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. E é a mesma confirmação devemos ter hoje, cada cristão que serve ao Senhor. E a nossa conclusão diz assim, o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, foi habitado plenamente e revestido com o poder
do Espírito Santo. Dessa forma, o Messias, ou o ungido, pôde ter um ministério avivado, justificando a carne e concedendo que todo ser humano que lhe aceitar possa receber a vida eterna que está em Deus. Quando nós falamos de vida, nesse trimestre, estamos falando de avivamento. Então, o Filho do Homem, Jesus, recebeu a unção do Espírito e todos os seres humanos hoje também podem receber. Basta aceitar o Senhor Jesus e terá essa vida avivada pelo Espírito Santo de Deus. E nós chegamos ao final desta lição, vou ensinar uma dinâmica boa para você. Leve para a igreja, pode ser uma bacia pequena, com um pouco de areia, faça um barquinho de papel, escreva no barquinho igreja e enterre na areia ali. Tá? Leve uma outra bacia com água, faça o mesmo barquinho de papel, ou outro barquinho de papel, escreva igreja. Chame um voluntário, coloque em cima de uma mesa e peça para o voluntário: assopre esse barquinho aqui que está na areia. Veja se ele vai se mexer do lugar. E ele vai assoprar, mas enterre bem, tá? Enterre bem, ele deixa bem enterrado ali. Ele vai assoprar, não precisa soprar com força, tá? Mas assopra. E o barquinho não vai se mexer. Aí pega o outro barquinho, assopra esse barquinho e vê se ele sai do lugar. E todos verão que facilmente o barquinho se move. E aí explique para a igreja: irmãos, uma igreja ou um crente que não está nas águas do Espírito. Por isso que é importante a dimensão do Espírito. Porque a palavra batismo é mergulho na dimensão do Espírito. Um crente que não está nas águas do Espírito não sai do lugar. Hoje nós precisamos, para ter um ministério avivado, como Jesus teve, estar nas águas do Espírito. Aí a ação do Espírito, com facilidade, vai mover a vida do cristão e ele dará muito fruto no reino de Deus. Aleluia! Meus amados irmãos, chegamos ao final da lição de número 4. Deixa o teu ok, nos ajuda aí muito, tá? Eu estou orando por todos que estão deixando o ok no nosso vídeo. Põe um comentário ali, como foi a lição, coloque ali um ponto de vista, vamos conversar. Eu tenho cuidado de dar um ok em todos os comentários ali. Que Deus possa abençoar. Se torne um inscrito no nosso canal, se você é novo por aqui. E se torne um assinante para receber os nossos materiais, repito, por apenas R$ 2,50 por semana. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.